Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu voltei para mostrar 5 livros que eu comprei em sebo e são livros mais difíceis de serem encontrados. Vou apresentar primeiro para vocês, para quem ainda não conhece, o grande livro de histórias de fantasmas. Esse livro ele foi publicado pela Suma de Letras antes de se tornar um selo da companhia. E deixa eu procurar aqui se tem a data de edição dele. A publicação original é de 2006, não é tão antigo assim. Só que foi muito difícil de conseguir encontrar esse livro. Eu só encontrei no estante virtual. Depois de algumas buscas, assim, por um tempo, ele apareceu lá em bom estado, ó, bem preservadinho. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que se trata esse livro. Ele nada mais é que um livro de contos sobre histórias de fantasmas, não necessariamente de terror, algumas coisas puxam para o psicológico, e o diferencial é que são 31 contos escritos apenas por mulheres britânicas. Além de sobrenatural, também tem muita sensibilidade feminina nos textos que foram selecionados por uma editora inglesa, o Virago Press. As escritoras contidas nessa obra são grandes nomes do século XIX ao século XXI. Inclusive, nós temos um conto da Charlotte Brontë, que é a autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não li esse livro, eu pretendo ler ele esse ano por contos, encaixando os contos de acordo com a minha leitura. E depois eu vou voltar para contar para vocês mais sobre todos os autores que tem aqui dentro, tá bom? Autoras, que é muito importante ressaltar, são só autoras. O segundo livro que eu penei um pouquinho para encontrar também foi O Estranha Presença, da Sarah Walters. Esse livro é da editora Record e ele foi publicado em 2010, ele não é um livro antigo. Mas eu não sei por que eu não consegui encontrar esse livro em nenhuma loja, nem online, eu só fui encontrar no sebo pelo estante virtual. Esse livro conta a história de uma família que vai morar nessa casa no período pós-Guerra Mundial. Corrigindo, Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Quando eles chegam nessa casa, o cão, um labrador extremamente inofensivo, ataca uma das meninas, uma das filhas. E isso é uma coisa totalmente irreal para eles, porque o cão é muito dócil. O pai dessa família, que também afirma ter visto objetos se movendo dentro da casa. Só que ele esteve na guerra, ele foi um piloto na guerra, então ele tem trauma, como é que fala? Ele é um veterano de guerra, então ele tem alguns traumas, então é um pouco questionável as coisas que ele toma como realidade. Enquanto isso, a mãe também começa a ver pelas paredes da casa rabiscos de criança, e ela perdeu uma filha com 7 anos. Então, parece que a casa conspira contra o psicológico de cada um dos personagens. Eu também não li esse livro ainda, também é uma leitura para tentar incluir esse ano na meta. E eu espero que seja tão bom quanto parece, porque eu adoro esse tipo de história com casas mal assombradas, ou não, né? Ou psicologicamente assombradas. E é o tipo de história que eu gosto muito, fora que eu gostei muito dessa capa. E então é isso, vamos pular pro próximo. O terceiro livro é Shibumi. Ele é do Trevanian, que é um autor francês. Esse livro ele foi publicado pela Landscape, que é uma editora também que não publica mais, que eu acho que já também não existe mais. E eu também só encontrei pelo estante virtual. Fora a capa maravilhosa que me chamou a atenção na primeira vez que eu vi, ele tem uma história bem diferente pra mim, que não é o gênero que eu costumo ler, mas é uma coisa que me chama muita atenção e por isso que eu fui em busca desse livro. Ele conta a história do Nikolai Hell, o homem mais procurado do mundo. Ele nasceu em Xangai durante a Primeira Guerra Mundial e foi protegido por um mestre japonês. Hoje, ele é o mais habilidoso e mais bem pago assassino de aluguel. Esse livro ele mistura bastante, ele fala bastante de culturas e do período histórico da Primeira Guerra Mundial, que é mais difícil de encontrar, normalmente a gente lê mais sobre a Segunda. E ele mistura algumas coisas da China, do Japão, e tem bastante coisa que me chama a atenção cultural nesse livro. Eu não li ainda também todos os livros, todos não, os outros dois que eu vou mostrar eu já li. Mas esses 3 livros eu comprei eles no ano passado, não consegui encaixar na leitura do ano, e são os 3 livros que eu mais quero ler esse ano, de 2017. O penúltimo é essa edição de O Cemitério de Stephen King. Eu já mostrei essa edição num outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar no card aqui em cima, que são os livros que eu tenho do autor, que eu gosto muito do autor. Mas esse livro em especial, eu queria essa edição, porque foi o meu primeiro contato com Stephen King, que foi através do próximo que eu vou mostrar, foi os 2 primeiros livros que eu li do autor.
quando eu tinha 13 anos. Então foram o que me despertaram o interesse pela literatura. Essa edição é do Círculo do Livro, que era como se fosse aqueles livros para assinantes, sabe? Como a TAG vem fazendo recentemente. O Círculo do Livro era mais ou menos isso. Só os assinantes tinham acesso aos livros pela edição deles. E depois, isso é muito antigo, acho que é da década de 80. Esse livro é mais ou menos da década de 80, a publicação. E depois isso se extinguiu, não existe mais, foram parar nas bibliotecas e nos sebos, né, as pessoas que tinham o livro. Então é um pouquinho difícil de achar, mas no estante virtual tem, se você procurar, você sempre encontra alguém vendendo essas edições. O outro, no caso, é de Iluminado, tá em melhor condição do que o Cemitério, tá um pouquinho danificado, mas eu só encontrei esse exemplar, então eu aceitei que fosse assim mesmo. São meus xodós, gente, esses livros são xodós da minha vida. Pra quem não conhece, vou falar rapidamente. O Cemitério de Stephen King conta a história de um cemitério maia. Se eu não me engano, é um cemitério maia. Já faz muito tempo que eu li, gente. É um cemitério indígena, um cemitério maia, onde enterram-se os corpos, eles retornam à vida. Daí o casal se muda para essa casa que fica próxima a esse cemitério, o filho deles descobre esse cemitério e o gatinho deles morre atropelado, e aí uma série de coisas vai acontecer que eles vão descobrir esse cemitério. Em O Iluminado, uma família vai morar no hotel naquela temporada em que ele fica fechado por causa da nevasca. Então a neve sobe muito, não tem como manter o ritmo aberto do hotel. Então alguém precisa ficar morando lá dentro como caseiro para cuidar da caldeira e das coisas do hotel para quando ele abrir de novo na primavera. Então, dentro desse hotel que começa a acontecer muitas coisas estranhas. Existem muitos fantasmas lá dentro. É um livro muito bom pra quem gosta do gênero. E eu acho que é o meu livro preferido do Stephen King até hoje. No começo eu anunciei 5, mas na verdade eu lembrei que eu tenho um 6º livro que eu preciso mostrar pra vocês. É o PS Eu Te Amo, da Cecília. Ai, gente, eu não sei falar sobre o nome dela. Esse livro muita gente conhece, tem o filme, teve a nova edição pela Novo Conceito. Só que antes da Novo Conceito lançar essa edição, eu queria muito esse livro, então eu fiquei na caça dele pelas edições antigas. E é então que eu encontrei essa edição da Relume do Marã. Eu nunca tinha ouvido falar do Mará. Eu nunca tinha escutado falar dessa editora na vida. E eu achei a capa muito bonita, até mais bonita do que a capa da Novo Conceito. E... gente, esse livro, ele é xodó por quê? Ele custou R$200 na época. E eu comprei, assim, com pena do dinheiro, mas é aquela, tipo, item de colecionador. Você compra porque você quer muito ter. Então, até hoje, eu não li, eu quase não folhei ele mesmo. Ele tá meio amareladinho. Ó, deixa eu ver a edição dele aqui. Não tenho certeza absoluta. Mas eu acredito que é de 2004 ou 2005, pelo que tá escrito aqui dentro nas primeiras folhas. Como vocês veem, não é antigo, mas é difícil de achar também. Pra quem não conhece, é a história de uma mulher que perde o marido por um aneurisma, né, cerebral, se eu não me engano, ele morre. E ele deixa cartas pra ela, e ela vai descobrindo essas cartas ao longo de um ano. E essas cartas incentivam que ela continue a vida após a morte dele. É uma história bem tocante, muito bonita mesmo. Eu não li o livro ainda. Gente, terrível, né, pessoa? Terrível, a pessoa tem tanto livro e não consegue ler. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos livrinhos, tenham despertado vontade de ter algum deles e comece a sua busca por um deles, porque é muito gostoso quando a gente encontra uma coisa que a gente quer muito e é uma coisa rara. Eu particularmente adoro ter livros de coleção que são difíceis de encontrar, acho isso o máximo, tipo, colecionar selo. Fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Beijinho. Obrigado pra quem assistiu. E se gostou, se inscreve no canal e dá o seu likezinho aqui no vídeo, tá bom? Beijinhos.